que você passa sendo uma mulher que não vai nessa onda do feminismo? Se você pudesse dar o contexto pra gente, porque pra homem é mais complicado entender o que é o feminismo, como ele começa, se tem várias vertentes do feminismo ou é uma coisa só, como que começa isso? Vou fazer um apanhado geral do feminismo pra gente depois falar sobre isso. O feminismo começa basicamente na Revolução Francesa, né, onde começam os maiores revolucionários, né, nos quais a gente baseia até hoje as premissas progressistas. Existem algumas mulheres... Na verdade, existe uma discordância tanto entre feministas quanto entre antifeministas sobre essa questão histórica de onde surgiu o feminismo. Tá. Porque eu tenho uma tendência a ser um pouco mais purista em relação a isso, então eu considero que o feminismo surgiu a partir do momento que ele foi chamado de feminismo, né, que teria sido ali entre as sufragistas, né, em meados do século XIX. Mas... já vi mulheres falando, estudiosas do movimento, que falam que que existiam feministas no século XII, XIII, e eu me recuso a acreditar nisso, porque durante a nossa história inteira nós tivemos tanto homens e mulheres revolucionários ou que estavam insatisfeitos em relação ao que estava acontecendo no mundo. Então, se a gente for considerar que toda mulher revolucionária ou insatisfeita foi uma feminista, a gente está... Tem que ir lá para trás. Tem que ir lá para trás e aí a gente vai deslegitimar... Maria Madalena... um movimento. Né? Então a gente tem que... O movimento ele é feito de uma cartilha de expoentes, né? Senão ele não seria um movimento, não teria razão de existir. Então, né, existiram o que chamam de protofeministas, né? Tipo, proto do grego, né? Tipo, algo que precedeu. Então as protofeministas surgiram ali na Revolução Francesa. Aí você tem as principais, que seriam a Olympe de Gouges e a Mary Wollstonecraft, né? A Olympe era uma francesa e filha de um dramaturgo famoso na época, então ela era meio que o que a gente chama de socialista de iPhone hoje, né? Ela era aquela atrizinha da Malhação que milita pela causa feminista, mas anda com iPhone, usa a bolsinha do Gucci e tal. Essa era a Olympe de Gouges. E a Mary Wollstonecraft tem uma história um pouco mais pesada, ela era uma inglesa, que eu já vou falar. Mas a Olympe, ela começa a militar pela... O que acontece? Elas faziam parte dos jacobinos, né? Você tinha que, na Revolução Francesa, quando os Estados Gerais foram convocados, né? Você tinha os jacobinos e os girondinos. Ambos eram revolucionários, né? Só que os jacobinos mais radicais, os girondinos menos radicais. Então, daí inclusive, que surge o conceito de direita e esquerda, né? A esquerda seria os jacobinos, os girondinos da direita. E é por isso que eu falo, às vezes, que a direita já é de esquerda para mim, porque a direita já nasceu do conceito, do contexto revolucionário. Tá. Né? Da forma como a gente tem hoje um parlamento. Mas voltando, então a Mary Wollstonecraft e a Olympe de Gouges faziam parte desses revolucionários jacobinos, né, que queriam ali depor a monarquia a qualquer custo e fazer essa alternância de poder, né, que mais uma vez, né, nunca foi sobre direitos iguais, e nem sobre tirar o poder totalitário de alguém, mas sim fazer essa transferência de poder para alguém que melhor favorecesse a elas e a todo o movimento jacobino. Então elas faziam parte do jacobino, só que a Olympe de Gouges, que era uma super mimada, de uma classe alta na época, né? Ela começou a puxar tanto a corda que ela foi morta pelos próprios jacobinos, né? Foi pra guilhotina, ela morreu porque ela abusou um pouquinho da mimadice dela. E a Mary Wollstonecraft, ela tem um histórico um pouco mais pesado porque ela vem da Inglaterra, ela tem uma história muito triste, por sinal, que, né, ela sofreu violência em casa, ela via o pai dela batendo muito na mãe dela, e ela já cresce com o que eu, pelo menos, considero vários distúrbios, né, emocionais e tal, porque ela tem uma tendência a só se envolver com homens casados. Então, ela, com 16, 17 anos, começa a se envolver com um cara mais velho casado, e o cara, até que um dia ela quer dar um checkmate nele, e ele fala, não, você tá louco, eu sou casado, tchau. E aí ela vai até a casa desse cara e ela sugere pra mulher dele que eles formem um trisal. Você imagina lá em pleno século XVIII, na Inglaterra, né? A mulher chegando, batendo na tua porta e falando assim, olha, então, eu tava ali com teu marido ontem, andei pensando, e se a gente formasse nós três, um esqueminha aqui entre a gente, né? E aí é claro que a mulher expulsou ela de casa, o cara não quis mais ver ela na frente, e aí ela sai desiludida na época e vai para Paris, onde estava acontecendo já o movimento lá revolucionário, né? Já estavam tendo os salões de pensamentos, que basearam depois Marx também, né? Nos quais Marx fez parte também, mas um pouco mais pra frente. Bom, aí
ela vai para a França, dela se encontra, né? Porque assim, o movimento revolucionário francês era muito mais forte. E ela começa a fazer parte do movimento jacobino, né? Muito mais militante. E ela tem várias desilusões amorosas no decorrer da vida dela, né? Então ela faz escolhas péssimas. E aí ela começa a fazer o quê? Ela começa a militar contra o casamento, né? Ela fala que é uma instituição... Aí começa daí a história de que o casamento é uma instituição... Falida, que é uma questão estrutural, opressora e tal. E também nesse mesmo momento, né, tá acontecendo o iluminismo, o humanismo. Então as pessoas querem tirar Deus, querem tirar a divindade do casamento, né, da formação básica da importância básica, né, de complementar, que é o homem e a mulher. E ela começa a partir dessa premissa para embasar as teorias dela. E ela escreve livros. Só que ela nunca ficou famosa pelos romances dela, né? Ela ficou famosa mais pelos escândalos que ela se envolvia, né? Sempre com homens diferentes e sempre nessa tentativa de relacionamento aberto. Também muito... Ela era uma admiradora do Marquês de Sade também, o de Sade. Então, ela também tem essa... Gostava de uma bagunça. Gostava de uma bagunça. E aí, ela tinha depressão, ela tentou se matar algumas vezes na vida, né? Daí, no final da vida, ela tem uma filha, que é a Mary Shelley, que inclusive é a autora do Frankenstein. Ah, é? É. Olha só. A Mary Wollstonecraft é a mãe da Mary Shelley. Não sabia. E a Mary Wollstonecraft, ela tem uma história muito triste, assim, você vê a vida dela toda, ela foi repleta de desilusões amorosas, de depressões, tentativas de suicídio. Então, veja que esta mulher foi quem embasou as teóricas feministas mais pra frente. Mais da segunda onda, talvez, mas a gente vai chegar lá. Tá. Bom, então temos as proto-feministas aí que plantaram a primeira semente, né? A Mary Wollstonecraft escreveu... na época, os jacobinos escreveram os direitos do homem, né? Assim, que é como novas diretrizes ali para o momento. E ela vai lá e escreve diretrizes para as mulheres. Só que, né, aquela história já... O que era? Ela começa a falar sobre direito de mulheres, quando, na verdade, até para os jacobinos isso já era uma pentelhação, porque tanto que eles mataram a outra que estava lá, tornando a paciente. Porque, assim, eles estavam lutando na causa deles, né, para depor a monarquia. Entendi. E aí, você vê como as feministas sempre foram, né, mimizentas. Não, mas e o direito das mulheres? Pô, que mulheres, meu, a gente está querendo aqui tirar o poder. Depois a gente... Meu, você tá louca, né? Vamos uma coisa de cada vez. E aí a Mary Wollstonecraft nossa, me fugiu totalmente o nome desse livro dela. Mas é o mais famoso. Pode procurar. O nome da autora que ele procura? Mary Wollstonecraft. Tá. Direito, não sei o que, das mulheres. Bom, enfim. Aí ela escreve isso que vai embasar depois as teóricas feministas. Tá bom. Mais pra frente. O que acontece? Então daí vem a primeira onda que a gente considera eu considero que foi composta pelas sufragistas, mas também pelas revolucionárias marxistas soviéticas. Então, foram movimentos distintos, mas que aconteceram paralelamente no mundo. Então, você tinha lá em 1848, na verdade, foi quando se deu a primeira reunião, como fala, sufragista nos Estados Unidos, né, que ficou conhecida como reunião de Seneca Falls, que aconteceu em Seneca Falls. As mulheres queriam votar e não tinham direito na a verdade, voto. Eram duas mulheres que faziam parte de um grupo abolicionista, mais uma vez, né, feministas mimizentas fazendo mimimice. Então, essas mulheres faziam parte de um grupo sério que discutia a abolição da escravidão. Ou seja, uma coisa séria, né, a ser discutida. E elas começaram a falar assim, não, tá, mas e as mulheres? E aí, na terceira vez que elas começaram a levantar a pauta dos direitos das mulheres, o pessoal falou assim, cala a boca, vai embora, porque a gente está discutindo um negócio sério aqui, que é a escravidão. E aí elas foram bater na porta dessa igreja wesleyana, né, que é uma igreja protestante, e convenceram o pastor, né, até com alguma base bíblica ali, de que as mulheres deveriam sim lutar pelos direitos de votar e tal. E aí fizeram essa convenção de Seneca Falls. Achou, Lene? Tem alguns aqui, seria uma reivindicação pelos direitos da mulher. Isso, reivindicação dos direitos das mulheres. Tá. Exatamente, é isso aí. Obrigada. Então, elas fazem uma votação, elas conseguem convocar algumas mulheres cristãs, inclusive protestantes, ali para fazer essa votação a favor do voto feminino. E, para a surpresa das duas, a maioria das mulheres não queriam o direito ao voto. Né? Isso por motivos muito, muito simples, né? Muito óbvios. Né? Vamos falar que a gente estava no século XIX, onde o mundo era repleto de guerras, né? Mais do que a gente tem hoje. E com direitos civis, vem obrigações civis. Né? Então, assim, homem... E, na verdade, não era todo homem que votava. Né? As pessoas têm essa ideia de que qualquer homem... Não era assim. Homens tinham uma série de pré-requisitos para votar, como é até hoje, né? Se o homem não se alista ao exército, ele não pode votar.
Uma mulher, o que ela precisa para se alistar? Só existir. Então, até nisso a mulher é beneficiada. Entendi. Então, na época, o homem se alistava ao exército, ou seja, ele dava a vida dele, né, para poder... E era justo, né, que ele pudesse escolher o representante daquele país, uma vez que ele estava ali, né, compondo as Forças Armadas e tal. Mas também porque... Vamos lembrar que o mundo era muito cristão. O Ocidente foi baseado nos preceitos cristãos, né, bíblicos e tal, e na Igreja Católica. Então, a unidade da família era levada muito a sério, e você tinha, né, a dona de casa e o chefe da família. Então, o chefe da família representava os valores daquela família. Então, não tinha por que o homem e a mulher votar, porque, assim, obviamente que eles iam votar na mesma pessoa, entendeu? Não é essa bagunçada que é hoje, né? Tipo, o pai de pet casa com a feminista, eu sou mais eu, cada um é. Então, era uma instituição séria, a família, levada muito a sério. E, então, não existia muito motivo para isso, né? Ninguém estava preocupado com isso, porque a mulher casava e falava assim, bom, se esse homem é importante o suficiente para que eu o escolha para ser pai dos meus filhos, como é que eu não vou confiar nele para escolher o representante do país? Então, é uma coisa meio óbvia. Então, as mulheres meio que não estavam nem aí para essa pauta, né? Não deram muita bola, elas perderam, mas não conseguiram votos o suficiente. Então, começou aí, isso foi em 1848, certo? E aí começou esse movimento sufragista, e ao longo das décadas consequentes ele foi se espalhando pela Europa, né? Aí ele chega na Europa um pouco mais agressivo, né? Porque aí na Europa elas começam a ter o quê? Influência marxista da União Soviética. Tá. Porque enquanto isso, Lenin está lá implementando o feminismo, que é o empoderamento da mulher, porque para ele o que é interessante? Ele quer que a mulher trabalhe por alguns motivos. Porque a mulher trabalhando, ele vai ganhar mais impostos, né? Ele vai ganhar mais dinheiros, né? Quanto mais gente trabalhando, mais você vai ter a máquina produzindo, mais você vai ter produção, mais você vai recolher impostos. Segundo, porque assim ela abre mão dos filhos, né? Delega os filhos para cuidado do Estado. Então, o Estado faz o que ele bem entende com as crianças. Então, ele começa a implementar, desde a mais tenra idade, nas crianças, os preceitos comunistas, os ideais comunistas, para que mais tarde elas aceitem de bom grado ali uma liderança totalitária. E aí vem Alexandra Kollontai, que é uma feminista ali soviética, né, completamente marxista também, junto com Lenin, e começa a implementar essas ideias. Então, na Europa, acontece um pouco uma fusão desses ideais das revolucionárias, não, dessas mulheres sufragistas dos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, era um movimento elitista, eram mulheres de elite, né, fazendo isso. E aí tinha um pouco dessa interferência marxista mais agressiva, revolucionária. E aí, na Europa, então, começam a surgir grupos sufragistas muito agressivos, né? Então, na França, ele foi super intenso, e na Inglaterra também. Então, veja que engraçado. Nos dois lugares onde houve o início da Revolução, vamos falar, na França, a Revolução Francesa, né? Na Inglaterra também, naquela época, começam a surgir esses manifestos de mulheres e manifestações de mulheres querendo o direito ao voto. Só que na Inglaterra, por exemplo, há registros de que as feministas bombardearam, né, explodiram mais de 40 monumentos públicos, né, nessas manifestações. Porque aí elas já tinham essa referência da Rússia, da União Soviética. Então, ela já era um movimento mais agressivo. E aí, a primeira onda ela durou bastante tempo, né? Considerando que foi ali na metade do século XIX, e ela foi ainda até a década de 20 ou 30 do século passado, né? Quase 80 anos de primeira onda. Né? Até porque era um momento do mundo onde não tinha Instagram, né? Assim, a comunicação era demorada, era tudo mais e aí, então, aí surge essa primeira onda, né? Que, teoricamente, pedia direitos pelo voto, né? E aí surge também no Brasil. E no Brasil ela foi até mais elitista do que em outros lugares do mundo, né? Porque no Brasil poucas mulheres podiam viajar, podiam ir para a Europa e ver o que está acontecendo lá. E aí vieram algumas mulheres de lá, né? Falando, olha que legal, tá? Tipo, aquela história, né, do brasileiro. Tá se usando muito lá no exterior, né? Vamos trazer para cá isso aí. E aí começa a Berta Lutz, né? Que funda... ela foi responsável por fundar um partido, um movimento lá para lutar pelo direito ao voto. Mas mesmo assim não teve muita adesão, né? Então é aquela história de que a mídia é capaz de magnificar alguns eventos históricos que não fazem tanto sentido, que tenham sido tão magnificados. Então você tinha passeatas de 80 mulheres, 100 mulheres, que é nada, né? Que é nada. E aí você tem a própria Celina Guimarães, que foi a primeira mulher que conseguiu votar.
Quando ela consegue o direito, né? Agora eu tô na dúvida se a Celina foi a primeira que votou, a primeira que se candidatou a um cargo legislativo. O Lene pode também conferir isso. Ai, obrigada, gente. É coisa, né? Obrigada, Lene maravilhoso. Como é a primeira mulher é o nosso que votou? Google. Se não me engano, é Celina Guimarães. Ou se foi ela que conseguiu o direito a se candidatar. Mas a própria Celina, né, ela depois vem a público e ela fala, olha, eu nem estava afim disso aí, não tô nem aí pra política. E, na verdade, quem fez isso aí, quem me convenceu a entrar nisso aí foi o meu marido. Porque aí o marido dela... É isso mesmo, Celina Guimarães. Ela foi responsável, foi a primeira a votar. Isso, exatamente. Então, isso aí. Ela fala, tipo, eu nem estava afim disso, porque meu marido, ele me convenceu, ele que foi lá tirar meu título. E, na verdade, a nossa Constituição não dizia que a mulher era proibida. Como eu falei, ela só não era obrigada e não era um costume. Entendi. Entendeu? E aí... mas, de qualquer forma, esse movimento pela concessão do voto feminino já começou a acontecer desde a nossa primeira Constituição enquanto República, lá em 1889. Porque você tinha uma frente parlamentar de liberais clássicos, né, liderada por César Zama, e mais 30 e poucos parlamentares, todos liberais, que queriam a concessão do voto universal. Então, por exemplo, negros não podiam votar, padres não podiam votar. Então, já eram parlamentares que lutavam pelo direito ao voto universal desde então. Então, quando o Getúlio concedeu o voto feminino, lá em 34, primeiro que não teve nada a ver, as feministas adoram arrogar para si, né, o direito do voto. A gente conseguiu, pela militância, a gente conseguiu o direito ao voto. Agora, e o que ficou pensando, assim, é de muita burrice elas acreditarem que Getúlio Vargas, né, um ditador, achou que uma manifestação de 80 mulheres na rua com um cartazinho ia fazer ele mudar de ideia, né? Então, ele nada mais fez do que uma movimentação extremamente populista, até porque não é que ele chegou lá e ele concedeu voto às mulheres. Não, ele concedeu direito a mulheres e a uma outra série de pessoas, de homens. Os homens, se não me engano, só podiam votar a partir dos 25, ele abaixou a idade. Foi uma série de mudanças ali no Código Civil para que mais pessoas pudessem votar. E foi uma medida completamente populista isso, até porque depois de 2 anos ele transformou o Brasil numa ditadura. Então não importava mais se mulher votava, se cachorro votava, quem votava. Não tem voto. Então foi uma medida... Não tem eleição. Então é muita inocência, né, das feministas achar que Getúlio fez isso porque houve uma pressão de 80 mulheres na rua, né?